Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja, boa noite, graça e paz a todos. Amém? Você está alegre de estar aqui nesse lugar esta noite? Amém? Então hoje nós temos aqui uma palavra de Deus a trazer ao seu coração. Peço que nessa noite você se alegre, que você tenha um pouquinho de paciência e que você possa assimilar essa palavra. Amém? E para a gente ganhar tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Se você não trouxe sua Bíblia, nós temos aqui para que você possa acompanhar a leitura. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé só por um minuto, até fazermos a leitura da palavra. E logo mais você já vai estar sentado, amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim, vamos ler nessa tradução da Nova Versão Internacional, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou no barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Sentado, acabando de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Amém? Na minha tradução, no capítulo de número 5, no versículo de número 5 também, ele diz de uma outra tradução: Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, amém? Por causa da tua palavra lançarei as redes. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. Vamos falar. Hoje o culto aqui é voltado para que a gente possa aprender. Hoje o culto é voltado para que você possa buscar no Senhor um fortalecimento. Hoje o culto é voltado para que você sinta a graça do Espírito Santo essa noite. Porque não vai valer a pena você vir da sua casa, abrir mão dos seus afazeres, deixar alguém em casa adoentado e vir para cá essa noite e sair daqui vazio, da mesma forma que você entrou. Mas se você entrou vazio, querer sair daqui cheio das virtudes, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da glória, saia daqui pingando o azeite essa noite. Porque o Espírito Santo já se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo não veio aqui para jogar tempo fora. Ele não veio perder tempo nesse lugar. Ele ganhou tempo de chegar aqui. E Ele sabia que você ia estar. E Ele precisa falar o teu coração. Então essa noite abra seus lábios e comece a entronizar a sua adoração através da sua oração. Oh meu amigo Espírito Santo, grande és tu nesse lugar. Grande és tu em nossas vidas. Grande és tu em toda a nossa nação. O que seríamos de nós se não fosse a tua presença? E a tua presença, Senhor, ela é muito importante. O que seríamos de nós se o Senhor não permitisse que isso acontecesse essa noite? Então, pela tua permissão, esta noite, eu te peço que o Senhor venha abrir as comportas dos céus e sobre a vida de cada um derramar bênçãos sem medida. Traz graça, poder, ousadia, glória, unção, e que eles possam estar cheios das tuas virtudes essa noite. Fala de uma maneira especial com cada um, e que eles possam compreender, meu Deus, essa noite, aquilo que irá acontecer. Que isso daqui não venha a ser uma mera coincidência, não venha a ser somente um golpe de sorte, mas possa ser a provisão dos céus em nossas vidas. Então fala comigo, fala com a tua igreja, derrama sobre minha vida o teu poder, a tua unção, a inspiração dos céus para ministrar a tua palavra. Assim eu te peço, meu Deus, ser com cada um da tua igreja, ser com cada um dos teus filhos, e fala com aquele que o Senhor tiver de falar. Meu Deus, em nome de Jesus nos colocamos na tua presença, e assim te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode se assentar, aplaudindo. Amados,
Às vezes a gente prepara. Mas enquanto o irmão prepara ali, eu acho que essa pilha aqui, eu acho que eu vou trocar para você hoje. Amém? Costumeiramente a gente tem falado que muitas pessoas eles têm se preocupado somente de nutrir aquilo que não edifica. E quando a pessoa chega no altar, quando chega em um determinado lugar, muitas pessoas têm lançado palavras de bênção para a vida de muitas pessoas. Só que as pessoas elas têm o costume de querer que as coisas aconteçam da noite para o dia, de uma hora para outra. Só que Deus ele tem uma maneira de trabalhar, Deus ele tem uma forma de trabalhar. E não é de qualquer maneira que Deus ele vai fazer acontecer as coisas na sua vida. Porque Deus ele trabalha de uma forma bem organizada. Deus ele trabalha de uma forma bem tranquila para que nada possa sair do controle. Só que às vezes a gente quer entrar em contradição com aquilo que a palavra ela nos diz. E hoje eu quero que você entenda que muitas palavras vão ser lançadas sobre a sua vida hoje. E eu quero que você assimile isso. Eu quero que você venha nutrir isso. Vi pessoas uma vez chegar e dizer mesmo assim: o que tu faz aí? Tu não pretende ficar aí até quando? Nunca vi a tua vida mudar. Eu nunca vi a tua vida ter um segmento. Eu nunca vi a tua vida ter sentido algum. Que Deus é esse que tu serve que tu não consegue mudar de situação? E a pessoa chegar e dizer: não, bem que é verdade, não é a primeira pessoa que me fala isso, não é só a segunda pessoa que me fala isso, você já é outras 4, 5 pessoas que me falam a mesma coisa. E eu acabei de ter a convicção, é uma resposta, a ainda bota até o nome de Deus, é uma resposta de Deus para a minha vida, porque aqui não é o lugar onde Deus quer que eu esteja, Deus quer que eu esteja em outro lugar. E a pessoa às vezes abre mão daquilo que um dia ela começou na vida dela, um ministério, um chamado, e uma igreja, um pastor, e ela não consegue perceber que Deus ele tem pressa em fazer, mas Ele não pode fazer de uma forma tão rápida na tua vida, porque você vai se perder. Só que essas pessoas não conseguem permanecer naquele lugar, porque as palavras são lançadas, e ela consegue se apegar numa palavra que tira ela da direção. Enquanto os pastores, líderes, mentores, chegam aqui, se preparam para uma boa palavra, tem uma boa oratória e começa a proferir. Não, a tua vida ela tem sim uma vírgula, para que você possa respirar um pouco mais, porque isso daqui não foi o que Deus determinou para você. Algo que Deus tem para você é maior, algo que Deus tem para você é melhor. E quando chegar lá na frente você vai entender o processo, você vai entender o propósito. E a pessoa não sabe dizer: amém, Jesus, eu acredito que tudo isso aqui tem um tempo. Tudo tem um tempo, tudo é um momento de se realizar na nossa vida, é um milagre. Eu estava falando com uma senhora essa semana não, ontem, e eu perguntei: e o irmão? Ela disse: nós estamos separados. Eu digo: misericórdia. Aí ela disse: ele não acredita em Deus, eu estou servindo Deus, ele não acredita em Deus. Eu digo: mas continue orando, sabe por quê? Porque Deus ele tem a maneira de trabalhar. Deus ele vai fazer um milagre acontecer na vida dele, e ele vai se surpreender, ele vai entender que Deus ele não é uma ficção simplesmente, não é. E aí a pessoa lança a palavra para essa pessoa, e essa palavra ela bate, ela volta, ela não consegue entrar. Pessoas lançam uma palavra, ela bate como um campo de força e volta, e não tem como penetrar. Quando a palavra vem, ela encontra pessoas despercebidas, que sempre vai ter aquele momento de interrogação, vai ter aquele momento de sempre estar perguntando por quê. Eu não acredito, eu não consigo ver, eu não consigo entender. Sempre vai ter aquelas prerrogativas. E a gente olha para a palavra aqui, e Jesus ele se compadece porque vê alguns barcos encostados. E eu acredito assim que Deus ele consegue olhar o coração de Pedro. Jesus ele consegue ver o coração de Pedro de uma tal forma que ele viu a frustração.
E o próprio Jesus chega para Pedro e diz assim: tu pegastes alguma coisa? Senhor, não pegamos nada. A noite foi difícil, a maré não está para peixe. Eu fico imaginando Jesus olhar para Pedro e dizer assim: filho, faça o seguinte, ó, a partir de agora, leve os barcos para as águas mais profundas e lance a rede. Aí chega um momento que Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu sou profissional do ramo, não tem peixe. Poderia em outras traduções, em outras palavras dizer: hoje é luar, e no tempo de lua os peixes não são atrativos para a pesca. Questionaram Jesus. Só que Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que quando Pedro lança as redes, vê muitos peixes ao ponto de rasgar as redes. Onde eu quero chegar com isso? Quero te dizer que a palavra de Deus, ela ainda tem efeito sobre a tua vida. A palavra que o meu Deus liberar daqui desse altar para você vai ter vida, vai ter resultado, vai ter uma nova direção, vai ter sucesso sim. E todos os seus planos, os seus sonhos, eles vão ser gerados novamente, porque através da palavra vai ter vida. Através da palavra tem vida. Mas onde o Senhor quer chegar? Porque o Senhor está falando isso? Queridos, da nossa boca ela sai o perfeito louvor. Da nossa boca ela sai aquilo que o nosso coração está cheio. A nossa palavra, da nossa boca sai a palavra que pode testificar da salvação ou da morte de uma pessoa. Você lança aquilo que você quer lançar, e tudo que sair é como do seu coração está cheio. Jesus, ele vai passando pelaquela figueira e amaldiçoa aquela figueira através da palavra que Jesus lançou. A figueira não deu mais fruto. Mas existe uma passagem na minha Bíblia que fala que quando aquele homem chega e diz: mestre, salve a minha filha. O outro chega e diz: mestre, o meu soldado está morrendo. Tudo foi através da palavra. Uma pessoa chega e diz assim: não importune mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus diz: somente creia, porque a menina vai ser salva. Uma palavra saiu, salvação. Ele não disse ela vai somente ressuscitar, ele disse a menina vai ser salva. Outro diz assim: não adianta mais, tal coisa. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: vamos até ele. Ele disse: não, Senhor, uma palavra tua é o suficiente. Uma palavra que Deus lançar na tua vida é o bastante para mudar a tua história. Uma palavra que Jesus lançar é o suficiente para mudar o contexto da tua vida. Eu ainda não me encontrei, então procure hoje no Senhor. Procure resposta no Espírito Santo, que Ele está aqui nesse lugar. Ele veio para trazer a resposta para o seu problema. Só que quando a palavra ela vem, a palavra revelada ela vem, irmã Luísa, nem todos estão dispostos de aceitar essa palavra, porque é uma palavra dura, é uma palavra de exortação, é uma palavra de correção, é uma palavra que vai mexer nas tuas estruturas, vai mexer na tua ferida, vai te machucar demais. E essa palavra você vai dizer: não é para mim, é para o outro, não é para você, porque se doer, porque tem ferida. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus ele vai dizer que essa ferida vai sarar sim. Quero te dizer que a palavra do meu Cristo vai dizer que tem esperança sim para você. Tem uma nova história para você. Mas essa história só vai acontecer, irmão Sérgio, quando eu deixar o protagonista da história mudar a história da minha vida. Porque se eu não estiver disposto a passar aquilo que Ele quer que eu passe, para me ter uma nova direção, você não vai chegar. E é muito difícil para nós hoje. É muito difícil para nós hoje servir Jesus como Ele quer que a gente sirva. Às vezes a gente olha para pessoas e diz assim: tu não ama Jesus. Se tu amasse Jesus, hoje tu não fazia o que tu faz. E quem viu hoje o que eu postei no grupo da igreja através do Facebook? Quem viu? A irmã Luísa viu. E ela até postou no status dela.
Pessoas querendo servir Jesus de qualquer jeito. Pessoas querendo subir no altar para pregar Jesus de qualquer jeito. Às vezes você pode dizer, pastor, mas acontece porque ele tem compromisso com a palavra dele, ele tem compromisso com a verdade dele, e a verdade dele tem que ser feita acontecer. E muitas pessoas estão iludidas, achando que vai subir aos céus, porque a graça de Deus ela é abundante dentro de nós, e não vai ser, não vai subir. Ou você é ou você não é, não existe meio termos. Ah, mas pela graça nós somos salvos. É pela graça, não é pelo que você está fazendo, não. E se foi de graça, Jesus ele também quer que você se esforce para você um dia ter o privilégio de usufruir daquilo que ele conquistou. Por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo. E ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e é coisas que muitos não estão dispostos a enfrentar os seus obstáculos para buscar o reino de Deus. Nós queremos bênção, queremos graça, queremos buscar Deus no momento de tribulação, de aflição, de angústia, mas no dia de bonança, onde Jesus está? O que hoje você está fazendo para refletir Jesus na tua vida? Qual é a ação que você está fazendo para mostrar quem verdadeiramente Jesus é na tua vida? Quem somos nós? Quem é você? Ah, eu sou a igreja. Ah, eu sou a noiva do Cordeiro. Ah, eu sou aquele que Jesus vem buscar no dia do arrebatamento. Tudo bem, eu entendo, porque a Bíblia diz que nós somos tudo isso. Mas quando Jesus voltar, Jesus vai buscar uma noiva adornada. Ele vai buscar uma noiva limpa. Ele vai buscar uma noiva que se conservou durante muito tempo, porque tinha um compromisso com o noivo. Será que Jesus não vai encontrar, em vez de uma noiva, uma mulher prostituída, um homem prostituído? Será que Jesus ele vai olhar para nós e não vai sentir nojo daquilo que nós estamos representando diante dele agora? Será que Jesus está satisfeito pelas minhas atitudes, pelas minhas ações? O que tem priorizado você? O que tem tirado Jesus de prioridade da tua vida? Será que as nossas atitudes, como eu ouvi, condiz com aquilo que nós dizemos que somos? Será que aquilo que eu estou fazendo glorifica o meu Senhor? Será que aquilo que eu estou ministrando, aquelas minhas atitudes que eu estou tendo no meu trabalho, na minha escola, onde eu for, condiz com aquilo que eu estou servindo? Ou nós somos crentes somente quando chegamos dentro da igreja para fantasiar de crentão? Ei, eu quero te dizer que Jesus ele vai separar o joio no meio do trigo. E quando Jesus ele começar a peneirar, meu irmão, eu quero te dizer que você vai chorar. Então chore enquanto há tempo, porque a vida do noivo está próxima. E ele quer encontrar uma noiva adornada com seus cântaros cheios de azeite, esperando a volta dele. Ele não quer encontrar uma noiva prostituída, uma noiva impura, para que ele possa sentir nojo e dizer: aparta-me de mim, porque eu não te conheço. Eu fico vendo que antigamente, Wallace, tempo muito antigo, eu acredito que muitos países ainda têm essa tradição. O pai separar a filha para casar com o filho do fulano que ainda nem nasceu. E a menina tem que se tornar pura até o dia do casamento. Tem aquele momento, tem uns cantos que até a criança está casando lá, mas existe um momento que a menina está pura, está virgem para casar. Aí acontece um problema. Aí o camarada tem que viajar, passa alguns anos fora, mas pelo fato dele viajar, ela tem a oportunidade de ter outra pessoa? Não, porque ela já foi prometida. Quero dizer que você é uma promessa diante do Senhor, porque Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, mas para quando eu voltar, você esteja onde eu estiver. Jesus disse que vai voltar, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar a noiva da mesma forma que Ele deixou. Jesus, quando Ele saiu dessa terra aqui, Ele não deixou ninguém pervertido. Quando Jesus saiu daqui, Ele não deixou ninguém prostituído. Quando Jesus saiu daqui, Ele não deixou ninguém aqui à beira da morte, da falência, porque Ele disse: olha, eu vou e vou preparar o lugar. Quando Ele disse: eu vou preparar o lugar, Ele disse: eu deixei algo perfeito aqui nessa terra, porque Ele morreu, e o próprio Isaías testifica: pela pisadura dele nós fomos sarados. Porque o seu sangue nos liberta, nos purifica de todo pecado. Ele então lhe deixou você puro. E como é que Jesus vai te encontrar quando Ele voltar, igreja? Como é que Jesus vai encontrar a sua noiva? Como é que Jesus vai encontrar a sua igreja? Hoje você está reclamando, está
ideia de como é o inferno. Não faço ideia. Hoje você sente um corte, você reclama porque dói. Mas depois de um remédio você toma cicatriz e você volta a viver uma vida normal. Só que a minha Bíblia diz que quando você morrer, alguém morrer sem Cristo e for para o inferno, vai ser tormento 24 horas. Um fogo que não se acaba. A Bíblia diz que vai ter choro, ranger de dentes, fogo e enxofre. Demônios perturbando pessoas todo o tempo. E muitos acham assim que, não tem tempo. Eu venho ouvindo isso daí da mãe da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou ainda, então eu vou curtir uma vida doidada aqui, vai que dá certo para mim aí. Vai tentando. Porque quando Jesus vir e você não estiver preparado, vai ficar. Esses últimos tempos, a mãe da Marciele faleceu, e ela disse: pastor, sabe o que alegra no meu coração? Saber que ela aceitou Jesus. O pai da Gisele faleceu, e ela disse: Kel, papai aceitou Jesus. Se a gente olhar, queridos, é muito fácil aceitar Jesus quando está para morrer. É muito fácil você dizer: Jesus, agora me aceita porque eu curti a vida doidado. Jesus, eu quero te aceitar porque eu curti. É muito fácil dizer: Jesus, hoje eu estou arrependido depois de ter passado a noite no mundo da droga, no mundo da bebedeira, no mundo da prostituição. Passou meses, uma semana, gastou tudo e voltar com cara mais lambida e dizer: Jesus, me perdoa, eu fiz isso. Não, Jesus, Ele sabe que você fez na sua consciência, sabendo que Ele é Deus de misericórdia, que Ele vai perdoar. É muito fácil aceitar Jesus quando está saciado da porcaria, das imundícias. É fácil. O difícil é você aceitar Jesus na vida que você vive, uma vida de sofrimento, e você: eu não largo o pé daqui, uma vida de luta, eu não abro mão daquilo que eu sirvo, mesmo que eu tenha que morrer, eu vou ficar permanente aqui de pé. O que foi que Jó falou para essa mulher? Aceitaste o bem, não aceita os males? Tu és uma louca, tudo era dele, e acabou-se. E a Bíblia diz que em todas as coisas Jó não pecou. Aí vem um vento, uma tempestade lá, você está aqui dentro desse barco gritando: se compadece de nós. Por quê? Porque veio as lutas. E o que a palavra de Deus diz? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegue os dias maus. E é muito fácil para você hoje estar aqui. É fácil. Para muitos que não estão aqui foi difícil. Foi difícil, não conseguiram vencer. Porque tem outras prioridades. Tem outras prioridades. Eu estou falando isso daqui, mas não estou julgando ninguém não. Porque todo mundo, aquilo que mais satisfaz o seu coração é aquilo que ele vai fazer. Está entendendo? Tem pessoas que abrem mão de Deus por simples coisa, Wallace. Por simples coisa. Tem jogo na televisão hoje? Não tem, mas ele sabe, mas ele está aqui. Se tivesse, será que estaria? Então são coisas, querido, que nós precisamos entender que Jesus, Ele quer fazer uma transformação. Jesus, Ele quer fazer uma mudança na nossa vida. E eu creio que a palavra, ela vai trazer algo sustentável para a sua vida. Você pode estar com medo, e essa voz que você não tem a intimidade de reconhecer, ela te deixa em meio termos, ela te deixa na dúvida. Como assim, pastor? Meio na dúvida. Você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Olhe para cá. Você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, identificar a voz de Deus? Não tem. E Deus tem falado. E você tem ficado confuso nessa sua caminhada. Por que quando Deus chamou Samuel, Ele foi lá com Eli e disse: o Senhor me chamou? Ele disse: não, filho, eu não lhe chamei, mas eu ouvi. Não volte, vá se deitar.
Depois Deus fala: Samuel, ele levanta, vai lá com o sacerdote. Ele disse: o Senhor me chamou? Ele disse: não. Se essa voz falar contigo, diz: eis-me aqui, fala com o teu servo, ouve. Aí Samuel começou a entender que era a voz de Deus, e ele começou a obedecer. Hoje muitas pessoas não têm entendido a voz de Deus. A palavra de Deus não tem surgido efeito na vida de muitas pessoas aqui, porque a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela disse: o Filho do Homem não vos libertar. Se a palavra nos liberta, ele disse: o Filho do Homem vos liberta, nós somos livres. Mas como é que ele vai fazer esse processo se nós não estivermos dispostos? A palavra todo dia é lançada. A cada dia um novo amanhecer, uma nova oportunidade. E nessa reviravolta da vida, o que nós temos feito, queridos? Mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos problemas, a vida te proporciona tantas coisas maravilhosas, mas você existe dentro do seu coração medo. A Bíblia diz que os discípulos saíram no barco, já estão a uma certa distância, e Jesus simplesmente, ele não pega aqui uma rabeta, que naquele tempo não existia esses motorzinhos, acredita-se que não era a vela e no remo, mas Jesus disse: não, eu vou atalhar por ali, ó. Jesus vem andando por cima das águas. Os discípulos começam a se alvoroçar: é um fantasma, e aí começa aquele: calma, sou eu. Aí Pedro olha e diz assim: se é tu mesmo, me permita ir aí contigo. Ele disse: vem. A Bíblia diz que os primeiros passos foram bacanas, o segundo, o terceiro, o quarto naufragou. Por quê? Faltou ainda a confiança na voz que falou: vem. Só que pela insensibilidade de muitas pessoas, não tem tido a precaução de entender e discernir as vozes. Sei que o diabo encara a porta, esbarra a porta, e você tem: ai, será que essa porta foi Deus? E cai de cabeça porque não tem discernimento. Mas Deus hoje, ele quer mudar essa história. As facilidades não vão te levar ao reino de Deus, não. Vai ser as portas estreitas, as dificuldades que você vai enfrentar, as lutas diárias que você vai enfrentar. E eu pergunto para você: você está preparado para viver um novo tempo? Você está preparado para viver uma nova história? Você está preparado para viver um crescimento avassalador na tua vida, daquilo que Deus, ele tem para entregar? Não temos estrutura. Eu queria muito hoje que acontecesse um milagre. Aquela mulher chega diante de Jesus e diz: mestre, minha filha está doente. Eu tenho alguém em casa que está doente, eu preciso que o Senhor vá lá. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um coração voltado e cheio de compaixão, de querer ajudar. Mas Jesus olha para aquela mulher e vê uma palavra dura: não é justo tirar da boca dos filhos de Israel para dar para os cães. Aquela mulher poderia pegar aquela palavra e se sentir a mais inútil daquele momento, mas a humildade chegou nela e ela disse: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que você entendeu, igreja? Que o que viesse de Jesus, ela estava satisfeita. Ela poderia estar dizendo: eu posso sem aceitar os restos que vem de ti, mas desde que eu seja abençoada. Ela não tinha problema algum de assimilar as bênçãos, ela não tinha problema nenhum de receber as bênçãos. Jesus, ele também não tem problema nenhum de te dar o melhor. Ele não vai te dar a migalha, ele não vai te dar sobra, ele vai te dar aquilo que é prioridade. Mas quando você também der o que é prioridade para ele, que Jesus falou para Pedro: pesque um peixe, parta ele, tira aquela moeda e pague os tributos. O que você está vendo aqui? O rosto de César. Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus.
você tem dado para muitas pessoas atenção, carinho, afeto, né? E para Deus, onde tem sido a prioridade de Deus? De 0 a 10, em que grau, em que numeração Jesus está na tua vida? Você pode dizer: pastor, hoje o senhor está pegando pesado, porque eu tenho Deus na minha vida. Eu sei que você tem, eu sei que você ama do seu jeito, não é como eu quero, não é como o irmão quer, você ama como você quer. Mas Deus, Ele tem aqueles que estão mais chegados a Ele. Ah, tem um discípulo ali que é mais bruto, eu sei, ainda existe dentro da igreja também gente bruta. Tem aquele discípulo que quer estar contigo, mas na hora, ei, calma lá, mano, se é para morrer 2, morre só 1. Tu fica sozinho na caminhada. Tem aquele que vai dizer: ei, estou contigo para ir para a morte, estou preparado. E no momento de destruir um deles, eu não sei nem o que tu está falando, tá maluco, pagar uma de doido? Mas tem aquele discípulo que pode passar sol e chuva, ele vai estar lá todo o tempo carinhoso, se fosse possível, enxugar a cabeça de Jesus. Em que você se espelha aí? Quem é você diante de Jesus? Queridos, hoje nós estamos num culto de libertação, como a irmã Wallace colocou ali. E hoje a gente precisa ser liberto de muitas coisas que nos aprisionam, que nos deixam paralisados. Eu sei que, assim como o irmão Márcio teve um dia cansativo, ele está aqui, dá para perceber, como muitos estão aqui, que estão cansados, mas está aqui. Mas é de você que Jesus precisa. Jesus, ele não pega o descompromissado, não. Ele pega aqueles compromissados para mostrar para aqueles que não tem nada. Ele vai usar os que estão cansados, sobrecarregados. Por isso que ele diz: porque eu vos aliviarei. Ele vai aliviar o seu fardo, Ele vai aliviar a sua bagagem, mesmo você estando sofrendo aí. Jesus, Ele conhece o teu coração, Jesus, Ele conhece a tua história, assim como Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece o desejo dEle também. E se eu perguntar de você, você pode até dizer o maior sonho que você tem na sua vida, e Jesus, Ele conhece também. E Jesus diz que tudo aquilo que você sonhar, assim vai ser. Ele fala numa passagem, e mesmo assim, lá, se não me engano, lá em João 14, se a minha palavra permanecer em vós, vocês vão pedir o que quiserdes e vos será feito. Se essa palavra, olha só o poder da palavra, se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Aí você diz: pastor, eu tenho orado tanto tempo, pastor, por uma pessoa que está doente, ainda não aconteceu. Mas a palavra, ela transforma. A palavra, ela traz vida. A palavra, ela liberta. A palavra, ela liberta. Coloca aí, se não me engano é Marcos capítulo 8, versículo 36, se eu não me engano. Olha essa palavra que diz aqui, ó. De que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aí eu volto ao X da questão para a gente finalizar. Está valendo a pena hoje você viver a vida que você vive? Está valendo a pena? Você pode dizer: está valendo, pastor. Está valendo muito. Mas se Jesus voltasse, a gente estava perdido ou a gente estava ganho? Fale para você mesmo. Às vezes a gente se torna otimista demais, esperançosos demais, a gente se sente autoconfiante, mas muitas pessoas, quando morrer, o único céu que ele vai poder herdar é o céu da boca só. Porque para servir Jesus,
é abrir mão de muitas coisas que te machucam hoje, e você abrir mão através do perdão. A Bíblia diz uma coisa bem interessante, bem legal. Se você conhecer a palavra, a verdade, essa verdade vai o quê? Vai nos libertar. É isso que Jesus precisa, que você entenda, que essa palavra ela tem que estar em você, para você ser liberto de muitas coisas, para que você possa ter crédito de pedir. Quer um exemplo? Imagina, agora eu estava falando, não vou nem falar aqui, mas diz assim: tu não tem mesada? Não. Por causa de quê? De merecimento. Imagina assim uma coisa aqui, queridos, a gente fala isso, mas é engraçado, mas entenda uma coisa aqui: se a salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós não fosse um dom gratuito de Deus, algo que nós conquistamos imerecidamente, se hoje nós fôssemos salvos por merecimento, quem estava salvo aí? Levante a mão. E ia dizer, é um anjo que Jesus mandou para esse lugar. Deu para você entender? Nós precisamos muita mudança, muita transformação. Precisamos abrir o nosso coração, pedir perdão todos os dias. Porque, Cristinei, um dia, eu contei uma história aqui, Ianca, que uma certa jovem, um tempo, ela foi arrebatada, e quando chegou lá no céu, o Espírito Santo começou a levar ela em vários lugares, ela conheceu o céu de uma maneira que ninguém conheceu, e chegou a um ponto da fase da vida dela, que ela volta, e ela olha para suas vestimentas, e tem uma manchinha preta, bem pequenininha, mas tinha. Aí ela pergunta do Espírito Santo: mas o que significa essa manchinha tão pequena aqui, ó, que dá para perceber? O Espírito Santo disse: isso aí é a tua vida de pecado. É a tua vida de pecado. Ela disse: mas como? Eu nasci dentro da igreja praticamente, os meus pais são pastores, a nossa vida é dedicada para orar, para buscar, para jejuar, para ajudar, e como eu posso ter uma vida de pecado? E o Espírito Santo permite ela voltar para que ela possa rever onde ela estava errando. E essa menina vivendo uma vida de seriedade dentro da igreja, com os pais pastores, ela sendo uma mulher da casa de Deus, ela tinha uma vida de pecado, mesmo ela não sabendo onde era o erro dela. E se eu perguntar, você consegue reconhecer o seu pecado? Faça só assim quem reconhece o seu pecado. Todos nós. Aí eu lhe pergunto, se fosse por merecimento, a gente estaria lá em cima hoje? Mas eu quero te dizer que essa graça que Jesus ele nos deu, ela requer um preço também. Não é simplesmente porque ele deu, você vai morrer, você vai para o céu. Não, você tem que cultivar isso. Aumente sua fé, busque mais a ele, perdoe, permita-se ser perdoada, trabalhe, porque mínimas coisas vai fazer uma diferença na vida de muita gente. Hoje a gente olha e diz assim: será que essas pessoas que um dia gozaram de uma vida de luxúria aqui fora, hoje aceitaram Jesus, estão hoje no paraíso? Quem sabe? Quem sabe? Porque quando a Bíblia fala que morreu o rico e morreu Lázaro, o rico está padecendo, está sofrendo, mas não fala se ele estava salvo ou não. Estou querendo fazer essa comparação para você entender que hoje nós estamos vivendo um tempo que não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de brincar. Sabe por quê, queridos? O nosso tempo de vida está acabando, Tassiane. Nosso tempo de vida está acabando. Eu não sei quantos anos de vida Jesus
Ele fez para mim. Eu não sei quantos anos de vida Ele fez para você, mas uma coisa é certa: continue nessa posição, continue nessa fé, continue buscando Ele. Acredite que Jesus, Ele vai bradar uma palavra para a sua vida e tudo vai mudar. A palavra dele vai transformar o seu casamento, o seu ministério, o relacionamento, vai mudar a sua história lá da sua empresa, do seu trabalho. Onde você for, a sua história vai ser diferente. Tem uma música que eu sempre gostava de colocar quando eu ia para o sítio, que falava: quem te viu e quem te vê. Quem te viu, né, na derrota vai te ver na vitória. Aquele que te viu embaixo vai te ver lá em cima. Aqueles que te olhavam de cima para baixo vai ter que te olhar de baixo para cima agora, porque Deus vai fazer você ser tão grande, que muitos vão querer saber a essência. Reveja seus conceitos, reveja como está a sua vida hoje. Acredite, não seja um Pedro da vida, questionador. Eu fiz isso, não interessa. Se Jesus mandou, está mandado e acabou-se. Só obedeça. A fé é para você entender a fé, ou é para você viver um momento de fé? Você não precisa saber de que forma Deus fez ou como Ele vai fazer, você só tem que aceitar isso. Sei que você poderia estar aqui e dizer: Senhor, eu não precisava ouvir isso. Você precisava ouvir isso. Você precisava ouvir isso, sabe por quê? Porque tem coisas dentro do meu coração, dentro do seu coração ainda, que não glorificam o nome do meu Senhor. Existem atitudes minha e sua que não condiz com aquilo que nós estamos servindo ou dizendo que somos. Eu sou pastor. Quem foi que disse que eu não passo pela minha luta? Mas o senhor é pastor. Digo: quem foi que disse que eu não passo por necessidade? Quem foi que disse que eu não passo por provação? Quem foi que disse que eu não passo por tentação? Todos nós passamos. Mas você é capaz de mudar, de renunciar a muitas coisas que o inimigo tem te oferecido. Não é assim, irmã Zeneide? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Você pode dizer: pastor, é tanta coisa na minha vida, é tanta coisa que precisava acontecer e não aconteceu, mas eu tenho esperança que ainda vai acontecer.